Fala galera, sejam bem-vindos ao perfil do Futebol d'Égua. E aí, tudo beleza? Estou de volta aqui para falar do melhor time do Brasil, segundo o ranking da CBF. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, galera. Dá essa moral pra gente aí, segue nossas redes sociais aí, beleza, galera? Então bora pro vídeo. Isso mesmo, galera. Vamos hoje falar do primeiro time no ranking da CBF, o melhor time do Brasil. Essa semana, a CBF colocou o ranking dos melhores times do Brasil. Esses são os 5 melhores. Mas vamos falar do primeiro, o Flamengo, que conquistou tudo que poderia conquistar. Um ano mágico, um ano épico, que começou com um grande desafio, que era se consolidar o seu técnico. Felipe Luiz estava vindo de uma aposta do que foi o ano de 2024, com o título da Copa do Brasil, para se consolidar com um dos melhores e maiores técnicos do Flamengo. E logo começou com uma final épica, a final da Supercopa, Botafogo e Flamengo, que foi aqui no nosso quintal, aqui no Pará, onde o clima, podemos dizer assim, um clima totalmente pai d'égua. E o Flamengo conseguiu ser campeão em cima do Botafogo. E assim o primeiro título da temporada 2025. Mas não parou por aí. O Campeonato Carioca veio com força total. 4 times ali pontuando à risca. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco e os outros times ali também. E o Flamengo estava numa construção onde o Felipe Luiz estava conseguindo colocar o seu esquema. E dessa forma o Flamengo conseguiu se consolidar o seu esquema tático e conseguiu ser campeão carioca. Mas no meio de tudo isso aí também começou uma grande competição sul-americana onde todo mundo apostava. A Copa Libertadores da América, aonde seria o ápice do Felipe Luiz e do Flamengo. Quando saiu o sorteio dos grupos, todo mundo imaginava, Flamengo vai se classificar em primeiro aqui com maior tranquilidade. Mas infelizmente não foi dessa forma. O Flamengo se classificou aos trancos e barrancos, em segundo colocado, aonde os seus jogos seriam decisivos, seriam na casa dos adversários. Mas o Flamengo conseguiu se superar. E nessas horas aparecem jogadores assim que tu menos imagina, né? Um deles foi o goleiro Agostinho Rossi, consagrando o Flamengo em jogos assim épicos. Ele literalmente classificou o Flamengo nas oitavas e nas quartas e também nas semifinais. E nisso, o Brasileirão se inicia com aquela força total, com aquela loucura, onde vários times brigando pelo título, mas todos nós sabíamos que seriam pontuados 2 times, que seriam Palmeiras e Flamengo. E assim foi feito. A briga ficou acirrada, rodada a rodada, até chegar o ápice. E também no meio de tudo isso aí, a Copa do Brasil se iniciou. Jogos totalmente decisivos, jogos de mata-mata, mas o Felipe Luiz tinha uma ambição. E a ambição era a Libertadores e o Brasileirão. Não significa que o Flamengo deixou de lado a Copa do Brasil, pois o Flamengo tinha times para disputar todas as competições. Não podemos esquecer que no meio de tudo isso aí, tinha um Mundial nos Estados Unidos. Que esse Mundial veio para mudar a chave do Flamengo em todo o ano. Jogadores diferenciados chegaram. Jorginho foi um cara ali que chegou para mudar o meio-campo do Flamengo. Um cara que veio para fazer diferença. E assim o Flamengo foi disputando o Mundial, se classificou, ganhou jogos épicos. O jogo contra o Chelsea ali foi inesquecível. Mas chegou o mata-mata e pegamos um time muito forte, onde o Bahia conseguiu vencer o Flamengo. E assim o Flamengo se despediu do Mundial. E aqui dando prioridade para os campeonatos nacionais e também sul-americanos. Na Copa do Brasil, o Flamengo foi desclassificado para o Atlético Mineiro nos pênaltis. Então, o Flamengo conseguiu dar prioridade para o Brasileiro e para a Libertadores da América. E assim foi feito. Classificando aos trancos e barrancos, aqui ganhando jogos épicos, perdendo jogos fáceis, o Flamengo conseguiu chegar na final. Uma final épica, onde todo mundo apostava. Palmeiras e Flamengo. E assim o Flamengo foi lá, se consagrou-se campeão, tetracampeão da Copa Libertadores da América. Num cenário onde o Flamengo já está acostumado a levantar taça, que foi em Lima, no Peru. E logo depois, o Flamengo vem para casa para disputar o título do Brasileirão. E assim se consagrando em campeão brasileiro. E mais um título para a galeria do Flamengo. Aí você diz, o ano acabou. Que nada, ainda tinha o Intercontinental. E o Flamengo foi com força total. Foi com muita vontade de ser campeão mundial. Mas sabiam que seria muito difícil? Pegando o PSG, o melhor time do mundo. Mas tinha 2 desafios anteriores.
Um era o Cruz Azul, onde o Flamengo conseguiu vencer até com uma tranquilidade e foi campeão das Américas. E logo depois tinha o Pirâmides, que também não foi um jogo tão difícil, mas o Flamengo conseguiu se consagrar o campeão da Challenger. E aí, disputar a final com o PSG. Isso para encerrar o ano. Foi um jogo, assim, de tirar o fôlego. Sabíamos que seria muito difícil, o PSG é o melhor time do mundo, onde as estruturas são totalmente diferentes, mas o Flamengo conseguiu com muita raça, amor e paixão levar o jogo para a prorrogação e para os pênaltis. Mas quis o destino que não fosse dessa vez. O PSG se consagrou-se campeão. E assim, encerrando um ano do Flamengo. Um ano de 2025 mágico. Para aquela nação que no início do ano almejava sonhar alto, conseguiu chegar nesse sonho tão alto. O ano de 2025 está marcado na história do Flamengo. Então, parabéns jogadores, parabéns administração. Felipe Luiz, você entra para a história do Flamengo. E parabéns essa nação que apoiou do início ao fim. Onde o Flamengo se consagrou-se não só campeão do Brasil, mas também campeão das Américas. E fez parte também do mundo, pois disputou o Mundial com um dos melhores times do mundo. Parabéns, Flamengo, pelo ano de 2025. Vocês merecem.